Eu acho que foi todos os avisos. Quem lembra ainda a palavra que nós lemos? Amém? Mateus 21, versículo de número 18 e 19. Vou ler novamente só para te trazer a memória. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Querido, deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Você nasceu, você foi feito, Deus te criou para você produzir. Deus te colocou talentos, dons para você produzir. Deus te colocou sementes na sua mão, capacidade para você produzir. Eu te convido nessa manhã, olhe para as suas mãos, olhe para as suas duas mãos agora por um momento. Fala: Deus me deu talento para frutificar. Coloca a mão direita sobre a sua cabeça agora. Está repreendido toda palavra que foi lançada contra você, que você não iria prosperar, que você não iria frutificar, que você não tem capacidade de fazer. Está repreendido sobre a sua vida toda maldição que foi lançada. Está repreendido tudo aquilo que está te paralisando, aquilo que está te amarrando, te prendendo, para que você não vá e não dê fruto. Está repreendido sobre a sua vida qualquer ação do inimigo, porque você nasceu, você é um ser que foi feito para produzir, para frutificar, para fazer a diferença nessa terra. Você nasceu para isso, querido, e você que pode, aplauda o Senhor por isso. Nós nascemos para isso, e muitas das vezes quando nós imaginamos sobre frutificação, nós só olhamos para a questão da igreja. Nós só olhamos para a questão do ID. Nós só olhamos para a questão da pregação, e não, Deus não nos fez apenas para isso. Isso faz parte, é uma parte muito importante, mas existem outras formas que nós conseguimos cumprir com essa missão, se nós frutificarmos na nossa capacidade que Deus nos deu. Deixa eu te dizer uma coisa: existem pessoas que vão alcançar pessoas pelo seu financeiro, porque tem o dom da prosperidade. A Bíblia vai dizer que prosperidade é dom. Deus não dá para todo mundo, mas dá para alguns, e alguns estão aqui dentro. E você precisa saber usar isso, porque você pode ensinar muitas pessoas como administrar, como ganhar. Você pode ensinar muitas pessoas a frutificar. Existem pessoas, querido, que nasceram com um dom familiar, conseguem conduzir uma família como ninguém. Querido, conseguem ensinar, moldar caráter de filho, conseguem fazer algo extraordinário, e Deus também quer que você frutifique nisso. Deus deu dons para pessoas ministeriais. Deus deu dons para pessoas cantarem, para tocarem, para pregarem, para ser uma ótima recepção, para abrirem um sorriso. Tudo isso são capacidades que Deus nos deu. Deus colocou sementes na nossa mão, e nós não podemos dizer que nós não temos capacidade ou semente nenhuma. Deus colocou algo na sua mão, e você precisa entender que isso precisa trazer o reino de Deus para a terra. Quando nós falamos de ID, nós falamos de frutificação, nós ficamos apenas barrados ao evangelismo. Mas, querido, a Bíblia vai dizer que os sinais precisam acompanhar os que creem. Nós precisamos ter frutos, frutos que quem está de fora olhem, frutos que quem está de fora tenham vontade de ter também. Nós precisamos ter uma família que frutifica. Vizinhos, quando forem falar de nós, precisam falar: nossa, aquela casa é uma paz. Olha, eles são simpáticos. Olha, eles são educados. Olha, eles não incomodam ninguém. Nós precisamos dar fruto do nosso trabalho. Quando olharem para nós, vão dizer: olha, aquele ali é um servo de Deus. Olha, ele não falta, ele não está em rodinha de conversa, ele não está falando mal de ninguém, ele presta o serviço dele, é o melhor funcionário do mês. Nós precisamos frutificar dentro da igreja, sermos o melhor naquilo que Deus nos deu. Não existe trabalho grande ou trabalho pequeno, existe trabalho para ser feito. Se Deus determinou algo sobre a sua vida, querido, seja o melhor. Faça o melhor, multiplique pelo melhor.
Se Deus te deu uma capacidade, faça isso germinar, para as pessoas verem que Cristo está na sua vida. Paulo ensina algo fantástico, a qual até João Calvino usa muito tempo para gerenciar a Suíça. Paulo ensina, não importa o que nós vamos fazer, seja comer ou beber, seja tudo feito para a glória de Deus. Querido, nós não fazemos nada para homens, por mais que nós servimos pessoas. O copo de água que me trazem aqui não trazem para o pastor, estão fazendo para Deus. A vassoura que passam, o som que tocam, o mídia que trabalha, a foto que tira, querido, estão fazendo para Deus. Então nós não podemos limitar as nossas obras à nossa régua. Nós precisamos limitar as obras à régua de Deus. E Deus quer que nós frutificamos com excelência. E Ele nos deu capacidade para isso. Querido, quem dera que em uma igreja nós tivéssemos advogados, médicos, bombeiros, policiais. Querido, para o corpo crescer nós precisamos de tudo isso. Para o corpo crescer nós precisamos de empresários, nós precisamos de mão de obra funcional. Para tudo andar nós precisamos que você frutifique. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: o Senhor te chamou para frutificar. Querido, a última semana de Jesus, antes de sua morte, foi uma semana um pouco badalada, vamos dizer no nosso português. Muita coisa aconteceu e parece que Jesus estava com pressa também de muita coisa. Estava se chegando o momento, então Jesus começou a acelerar algumas coisas que ele precisava ensinar para os discípulos. Então a gente vai ver que no domingo que antecede a ressurreição, Jesus estava entrando em Jerusalém em cima de um jumento, sendo louvado para a palavra de Isaías se cumprir. Após a entrada em Jerusalém, Jesus começou a recapitular os seus ensinamentos. Jesus começou a dizer para eles: olha, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Olha, a hipocrisia vai levar os fariseus à condenação. Olha, não aparenta aquilo que você não é. Jesus começou a determinar coisas entre a sua ressurreição, a sua morte e o domingo que os católicos chamam de domingo de Ramos, o domingo que Jesus entrou em Jerusalém. Nós começamos a ver que Jesus começa a recapitular tudo. Ele começa a dizer sobre o lavrador, ele começa a dizer que os campos estão brancos. Ele começa a incentivar os discípulos a tudo aquilo que ele demorou 3 anos e meio para ensinar. Então a última semana de Jesus passou um resumo de tudo aquilo que ele tinha pregado. Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele, está entendendo, irmão? Está muito rápido? Aleluia. Jesus começou a passar esse resumo e os discípulos começaram a olhar isso de uma forma um pouco tanto complicada. E muitas das vezes também nós complicamos muitas coisas. Nós complicamos a Bíblia de uma forma extraordinária. Existe tanto curso, tanta teologia, tanta vertente, tanta escatologia, que deveria ser usada para simplificar, e nós estamos complicando tudo. Nós estamos complicando a salvação, nós estamos complicando a adoração, nós estamos complicando o evangelismo, nós estamos complicando a oração. E visando isso, Jesus decidiu dar uma lição prática para todos eles. Jesus decidiu mostrar realmente o que ele estava querendo passar. Então a Bíblia diz que um dia ele levanta de manhã, depois de ele ter entrado em Jerusalém, e ele teve fome. Primeira coisa que nós precisamos entender, que Jesus era 100% Deus, mas ele era 100% carne também. Se nós analisarmos a vida de Cristo, imaginando que ele era somente 100% Deus, e para ele todas as tentações, todas as coisas eram mais fáceis, nós aniquilamos parte de tudo aquilo que ele fez, porque uma das suas ações mais louvadas no céu foi abrir mão de toda a sua glória para nascer como menino, para nascer como homem.
Quando a Bíblia fala que Jesus teve fome, as duas vezes que a Bíblia cita isso, a Bíblia cita a primeira vez quando no término dos 40 dias de jejum, Jesus teve fome. A Bíblia diz que os anjos apareceram para o alimentar. E pela segunda vez a Bíblia diz que Jesus teve fome. E fome não é algo bom de se sentir. E nem algo que o ser humano foi feito para sentir. Porque qualquer médico vai te instruir comer antes que você tenha fome. Que você mantenha o seu corpo alimentado. Se você quer viver uma vida saudável, você precisa viver com o seu corpo alimentado, o seu corpo hidratado. Não é natural o ser humano sentir fome. Se o ser humano sentir fome, quer dizer que as horas que ele está sem comer já ultrapassaram o limite do corpo. Então, quando nós vemos, e quantas vezes nós ouvimos isso em determinados louvores, em determinadas músicas: ai, Senhor, me dá uma fome de Ti, me dá uma sede de Ti. Querido, isso não é saudável. Se você precisa de uma fome de Deus, uma sede de Deus, quer dizer que você não está se alimentando e nem bebendo dele. Quer dizer que algo está faltando. O próprio Jesus vai dizer que Ele é o pão, e qualquer um que comer dele nunca mais vai ter fome. E Ele é a água viva, e qualquer um que beber dele nunca mais vai ter sede. O propósito de Deus não é que você tenha sede dele e nem fome dele. O propósito de Deus é que você esteja satisfeito nele o tempo inteiro. O tempo todo, porque Ele está disposto a te satisfazer o tempo todo. Então, quando Jesus fala de fome, não era apenas de forma física, não era algo que Jesus acordou querendo tomar café, embora Ele tenha todas as necessidades fisiológicas de um ser humano, mas não é sobre isso que Jesus estava dizendo. Sentir fome não é normal. Olha para o irmão que está do seu lado, fala: meu irmão, precisar de uma fome para buscar a Deus é perigoso. Se com certeza você já ouviu essa expressão, e muitos de nós esperamos chegar nesse ponto para vir para o Senhor. Na Bíblia não fala que quem não vem pelo amor vem pela dor. A Bíblia não cita sobre isso. Tudo é o amor de Deus, quem nos resgata é o amor de Deus. Porém, muitos de nós esperamos a situação ficar impossível para termos anseio de Deus. E isso nos gera dor. Porque o ser humano necessitar ter fome para estar em Deus é perigoso. Necessitar ter sede para estar em Deus é perigoso. E em nenhum momento Jesus espera isso de você. Jesus espera que você entenda que a fonte está jorrando o tempo inteiro. É só você vir e beber. É só você vir e comer. Ele mesmo fala: olha, até para os cansados existe uma saída. Vinde a mim, todos eles que estão cansados e sobrecarregados, eu posso aliviar. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, se você precisa de uma sede e de uma fome, tome cuidado. Seu espírito pode estar desnutrido. Sabe aquele momento que nós ouvimos uma palavra, e eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso. Nós ouvimos uma palavra num domingo, numa semana. Nós ouvimos uma ministração que impacta o nosso coração, que traz uma visão que nós não conseguíamos enxergar da Bíblia, e aquilo dá uma vontade de você ler a Bíblia, dá uma vontade de você sair dali fazendo inúmeros votos, dizendo que você vai orar mais, que você vai jejuar mais, que você vai mais ler a Bíblia. Querido, isso acontece porque o nosso espírito não está bem alimentado. Não é bom sentir isso, e não é necessário sentir isso. Se você come corretamente, você não tem fome. Se você bebe corretamente, você não vai ter sede. Nós temos o livre acesso.
Se nós precisarmos de uma fome para se achegar em Deus, nós estamos dizendo que o véu se rasgou de forma desnecessária. Porque abriu para nós entrarmos e nós não estamos entrando. Abriu para nós provarmos e nós não estamos provando. Abriu para nós nos achegarmos e nós não estamos nos achegando. Quando Jesus ele diz, olha, a Bíblia está dizendo em Mateus que ele teve fome, não é sobre o que ele iria comer, porque até mesmo Jesus comia como qualquer outro ser humano. Tomava café, fazia suas refeições, suas necessidades, como qualquer outro ser humano. Só que as duas vezes que a Bíblia fala que Jesus teve fome, eram situações e momentos específicos de algo extraordinário que iria acontecer. A primeira vez, os anjos vieram servir a Cristo, porque ele teve um embate com o próprio Satanás. E ele Satanás mostrou para ele toda a glória do mundo, e serviu isso para ele. E ele, com toda a obediência, seguiu o seu propósito, não abrindo mão daquilo que foi chamado para fazer. Pela segunda vez, a Bíblia fala que Jesus teve fome, mas Jesus teve fome depois de entrar em Jerusalém. Estranho, porque Jerusalém significa casa do pão. Jesus não teve fome porque o estômago dele estava vazio. Jesus estava com pressa, porque ele sabia que faltava dias para ele morrer. E dentro disso ele precisava ensinar os discípulos, porque depois que ele fosse, eles precisavam continuar. A Bíblia diz que Jesus gera uma expectativa quando ele vê uma figueira. Ele gerou uma expectativa de comer um fruto. Porque a Bíblia vai dizer que a figueira só tinha folhas, então a figueira estava florida. E nenhuma árvore frutífica floresce se não tem fruto. O florescer faz parte da anunciação da árvore que ela está pronta para ser colhida. Então você imagina, querido, eu lembro quando eu era mais jovem, bem mais jovem, tinha um Danone que chamava Sensação. Ele era chocolate por cima e um líquido de morango por baixo. E a cartela dele era 2. E querido, eu comia aquilo contando as colheradas. Só que eu não morava sozinho. A casa eram 5 pessoas. E todo mundo sabe que quando você mora numa casa com muita gente, guardar coisa na geladeira, irmão, esquece. Então, eu comia o primeiro Danone à noite e guardava o outro para mim comer à noite quando eu chegasse do trabalho. E muitas das vezes o meu Danone não estava lá. O problema não era que eu chegar e não ter o Danone. O problema era gerar expectativa. Porque eu já vinha no ônibus salivando pelo gosto daquele Danone. Já vinha imaginando, olha, o Danone. É a mesma coisa, uma vez eu trabalhei numa empresa que a moda era roubar mistura. Então se você deixasse a marmita na geladeira, talvez você fosse comer só arroz e feijão. Então o problema não era que roubaram a sua mistura. O problema é que muitas das vezes você levou algo que você estava criando expectativa de chegar na hora do almoço e comer e se deleitar. Jesus gera a mesma expectativa. Ele vê uma árvore, uma figueira florida. E o que ele faz? Eu vou comer do fruto. Então ele gerou uma expectativa. Ele gerou uma vontade do fruto. Deixa eu te dizer uma coisa. Se tem uma coisa que Deus guarda muito bem, são os processos. Jesus não manda você frutificar de qualquer forma. Jesus não manda você usar os seus dons de qualquer maneira. Jesus tem paciência para no tempo certo você frutificar. Então Jesus não chegou na figueira e mandou a figueira secar porque ela não tinha fruto. Mesmo que isso que pareça no texto, na literatura. Mas Jesus não fez isso pela ausência de fruto. O problema de Jesus foi chegar na figueira com expectativa porque ela parecia ter fruto,
E não tinha. O que mais nós temos que tomar cuidado? Porque é muito normal ver pessoas que parecem que têm fruto, mas só tem folha. É muito normal ver pessoas que gostam de arrotar os seus frutos, mas ao chegar na árvore só tem folha. E Jesus não tem problema com quem não frutifica. Jesus tem problema com quem parece ser algo que não é. O problema não é não ter figo, o problema é ter folha. A folha estava dizendo, eu estou pronta para ser colhida, mas chegando na árvore não tinha nada. Não tinha nada para se colher. Não tinha nada para se alimentar. Querido, muitas das vezes nós precisamos nos preocupar exatamente com isso. Porque para nós é uma palavra muito forte quando nós falamos de hipocrisia, mas hipocrisia, ela significa parecer algo que não é. Vem de Hipócritas, o fundador do teatro na Grécia. Por ele ter fundado o teatro, a palavra hipocrisia significa um teatro, ser o que não é, parecer o que não é, falar o que não é. Jesus está voltando, e nós sabemos muito bem disso, e Ele está fazendo a mesma coisa que naqueles últimos dias. Ele está acelerando o tempo. Ele está acelerando tudo. Se você olhar o nosso relógio, nós não conseguimos nem mais acompanhar a hora. Se você olhar os acontecimentos do mundo, nós nem conseguimos acompanhar. Nós já nem sabemos quantas guerras acontecem no mundo, porque cada dia é uma diferente. Nós nem sabemos quantos ataques acontecem no mundo, porque cada dia é uma diferente. Nós nem sabemos mais quantas doenças, porque cada uma é diferente. A vacina que falaram para nós que funcionava, agora não funciona mais. A doença que não se passava para animais, agora está se passando. Jesus está abreviando o tempo, e Ele está abreviando os seus ensinamentos. E o problema não é não frutificar. O problema é parecer para todos que tem folha. E deixa eu te dizer uma coisa. Todos os frutos são provados. E quem prova o fruto não é a própria árvore. Você já viu uma macieira comer da maçã? Uma laranjeira chupar laranja? Não. É o próximo que prova os frutos. A vida do cristão, ela não tem que ser de tanto falar. A vida do cristão não tem que ser de tanto se justificar. A vida do cristão precisa ser de tanto provar. Eu não sou cristão porque eu falo que sou cristão. Eu não sou pastor porque eu falo que sou pastor. Eu sou pastor porque os meus frutos precisam ser de pastor. Porque os meus frutos precisam ser de cristão. Eu não sou o que eu falo, eu sou quem eu sou. Os meus frutos revelam quem eu sou. E nós estamos chegando em um tempo onde existem muitas árvores bonitas, floridas, cheias de flores, que falam, que mostram que estão frutificando, mas não tem fruto. Que mostra que estão muito bem, obrigado, mas não tem fruto. Não gera nada. Nada. Ninguém olha trabalhando e fala, olha, ali é um servo de Deus. Dentro de casa, Deus livre. Ninguém olha dentro da igreja e fala, nossa, trabalha muito bem. Mas o problema da árvore que floresce, ela acha que ela está muito bem, obrigada. Ela está muito pronta. Ela está muito dela. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala, meu irmão, se beleza garantisse salvação, no céu seria um concurso de Miss.
Mas o céu é um desfile de guerreiro. Querido, no céu não é quem está mais bonitinho, mais maquiado, não. No céu é quem tem mais cicatriz. No céu é quem está mais machucado. Quem tem história para contar. Quem tem fruto. Quem tem obra. O próprio Jesus vai dizer que quando nós chegarmos lá, existe algo que nós precisamos mostrar. E não é o nosso coração, a nossa mente, não. É as nossas mãos. Porque Ele nos deu capacidade de frutificar. Ele nos deu capacidade de fazer. Ele nos deu capacidade de gerar. E o que nós estamos gerando? Querido, se a árvore se importar com ela mesma, ela não gera um fruto. Porque ela não come do fruto, ela não precisa do fruto dela para viver. A árvore que frutifica, ela se preocupa com o território. Uma vez eu vi algo que eu achei tão interessante, que frutas que tem muita água, coco, melancia e por aí vai, as frutas, o fruto é melhor. O fruto tem mais água quando o ambiente é mais seco. Porque a árvore entende que vão precisar dela. E ela precisa frutificar melhor. Por isso que coco em São Paulo é tão seco. São Paulo chove todo tempo. Mas vai para o Nordeste para você ver como que é o coco. Lá é calor o tempo inteiro. A árvore não frutifica pela sua própria vontade, a árvore frutifica pelo ambiente. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela, meu irmão, o ambiente que você habita está esperando os seus frutos. Ah, mas eu estou esperando ir para a África para fazer missão. Não, você não germina nem na vida do seu vizinho. Para que você vai fazer na África? Ah, eu vou numa casa de idoso levar alimento. Querido, você não dá uma cesta básica para o irmão que está passando necessidade do seu lado. Não são as folhas. Não é o que aparece. Nós estamos vivendo uma vida instagramável. Tudo precisa ser tirado uma foto, tudo precisa ser mostrado. E não é isso que vai fazer a diferença naquele dia, porque aquele dia Jesus vai provar dos nossos frutos e ver se são bons. Jesus vai provar da obra das nossas mãos e ver se elas existem realmente. Ah, mas pastor, eu tenho um grande testemunho. Mas se você tem um grande testemunho para ficar guardado dentro de você, você acha que Deus te deu isso para isso? Ah, você acha que Deus te deu uma bela voz para você só cantar no chuveiro? Você acha que Deus te deu saúde para você viver uma vida somente para você? Você acha que Deus te deu recursos financeiros para você viver uma vida confortável apenas? Não, não. Deus te deu talentos e Ele vai cobrar esses talentos. Gênesis capítulo de número 1, verso de número 29 ao 31. No sexto dia, Deus chama Adão e diz: olha, eu te dou as sementes que você precisar de todas as árvores frutíferas. Eu estou dando na tua mão tudo o que você precisa para germinar no jardim. Eu te dou tudo para você fazer frutificar. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, Deus já te deu tudo. Quando nós falamos que nós não temos capacidade de falar, de fazer, quando nós falamos que nós não temos talento nenhum, nós estamos mandando uma mensagem para o céu e dizendo para o céu: olha, você não me deu nada. Você não fez nada por mim. Você não pôs nada nas minhas mãos.
Se a Bíblia vai dizer que Ele já nos deu todas as sementes, por isso que Ele vai provar todos os frutos. Ele sabe o que Ele entregou nas suas mãos. Ele sabe o que Ele pôs nas suas mãos. Querido, nós estamos vivendo uma geração de intercessores calados, de profetas dormindo, de igreja dormindo. Nós estamos vivendo uma geração de aparência de flores. A flor mais bonita é a que se destaca. A flor mais bonita é a que tem relevância. E não é sobre flores, é sobre frutos. Semente dá fruto, não é flores. Flores você enxerta. Flores, você precisa pegar uma, arrancar do roseiro, vamos usar isso de exemplo, e colocar na terra. Fruta não. Fruta você precisa do caroço, da semente, colocada na terra, para ela frutificar. Flor precisa de flor para nascer. Fruta não. Fruta precisa de semente. Precisa do seu talento. Precisa da sua vontade, da sua vocação, do seu trabalho. Difícil, querido, a nossa vida sempre vai ser. Problemas sempre vamos passar. Tempo curto todo mundo tem. Quem dera, querido, se nós pudéssemos viver apenas no reino dos céus. Quem dera se eu pudesse chegar aqui apenas com a preocupação da palavra, amanhã conseguir descansar, porque o final de semana é puxado, e se preocupar com o culto de quarta. Não, querido, amanhã nós precisamos ir para a labuta, precisamos nos sustentar. Nós precisamos fazer. Só que não é sobre a quantidade de tempo. Não é sobre o tempo que você tem, que é pouco. Não, não. É sobre a sua vontade de germinar realmente. É sobre a vontade de realmente fazer a coisa acontecer. De fazer o fruto germinar. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala, meu irmão, Deus já te deu tudo. O que falta para você começar a frutificar? Aí nós vamos ver Jesus determinando algo que alguns teólogos vão dizer que ele estava dizendo sobre a sua morte, por isso que ele secou a figueira. Alguns que estudam escatologia vão dizer que ele secou a figueira, porque ele vai fazer a figueira novamente florescer na sua volta. Mas o texto simples está dizendo que Jesus secou a figueira porque ele gerou expectativa de fruto para algo que parecia e não era, para algo que falava ser e não era, para algo que se mostrava, mas não tinha. E o tempo estava acabando. E ele precisava mostrar para os discípulos que não adiantava aparecer, não adiantava florescer só, não adiantava parecer bonitinho, parecer cristão, não adiantava ter uma falar de cristão, não adiantava fazer boas obras como o mundo diz, não adiantava ser bonzinho lá fora, não adianta isso. O que interessa para Cristo é fruto. E às vezes nós colocamos Deus num contra-parede, querendo dizer que Ele é ruim, que Ele não é misericordioso, que Ele não faz, que parece que Deus é somente o julgador, e não é. Nós vivemos o tempo da misericórdia, da graça de Deus, mas todo o tempo tem um fim. Todo ciclo se encerra. Querido, ao estudar a Bíblia, você vai ver que não existe mais sinal. Não existe mais nada que precisa acontecer para Jesus voltar. Tudo já aconteceu, só falta Ele voltar. Nós começamos a ver os teólogos aí de rede social
Ah, o Papa morreu, agora... Não, querido, deixa eu te dizer uma coisa. A cultura do anticristo já está na terra há muito tempo. O inferno já está predominando há muito tempo. Jesus já está à beira de dar sua volta. E às vezes nós queremos uma graça que superabunda. Uma graça que não vê o nosso pecado, que não vê a nossa falta de responsabilidade, que não vê o fruto que nós não estamos gerando, com a desculpa que nós estamos muito ocupados. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o tempo está acabando e vai chegar o dia que Jesus vai visitar a árvore. Jesus respeita todo o tempo do processo. Jesus respeita o tempo do processo que a semente precisa morrer. E muitos não frutificam porque não querem morrer. E não existe semente que germine que não esteja morta. A primeira coisa que uma semente precisa fazer é ser sufocada pela terra. Quando ela morre, os seus renovos começam a sair. Mas o evangelho de hoje, eu vivo a minha vontade, eu faço o que eu quero. Tudo meu em primeiro lugar. Querido, verdadeiramente, pegue alguém que pensa desse jeito. Pegue alguém que fale desse jeito. E veja se tem algum fruto espiritual na árvore. É impossível gerar fruto pensando em si mesmo. Porque pensar em si mesmo você não vai querer nem morrer. Jesus respeita o tempo das raízes, que é o tempo que muitos param no meio do caminho, porque crescer dói, sim ou não? Crescer dói, sim ou não? Crescer dói, ainda mais crescer sem ser visto. Ninguém vê raiz de árvore nenhuma. Ninguém sabe o tamanho que ela tem. Primeiro cria raiz, depois aparece. E tem gente que não suporta esse tempo, mas Deus espera esse tempo. Deus espera o tempo do crescimento, do aparecimento. Porque deixa eu te dizer uma coisa, quando uma árvore começa a aparecer, começa a vir as lutas sobre ela. O vento forte testa as suas raízes, a chuva testa as suas raízes. Toda a sua estrutura precisa ser colocada à prova antes de frutificar. Jesus espera esse tempo. Jesus não está dizendo para você gerar de qualquer maneira. Jesus não está dizendo para você gerar com pressa. Jesus não está dizendo para você frutificar quando você quer, não. Jesus está dizendo, eu espero o processo, mas quando eu vim ver a árvore, eu não quero folha. Eu quero fruto. Eu não quero folha. Eu não quero visitar e ver que a pessoa parece que é e não é. Eu não quero visitar e ver que com os lábios dela eles me louvam, mas por dentro está como um sepulcro. Eu não quero visitar e ver que toda a casca que se criou, toda a menção, toda a imagem que se criou é apenas folha. Se bater um vento, vai tudo embora. Não. Jesus espera fruto. E para gerar fruto, não é o quanto que nós temos de Deus, mas é o quanto Deus tem de nós. João capítulo de número 15 vai dizer que existem galhos que estão na videira verdadeira, mas eles não frutificam. E esses galhos precisam ser podados, porque senão eles podem estragar os outros. Como é possível estar na videira verdadeira e não frutificar? Você já parou para pensar nisso? Isso talvez é a coisa mais complexa que um cristão precisa pensar. Como é possível estar em Cristo, o autor da vida, e não frutificar?
Como é possível estar enxertado na árvore, estar participando das coisas, tocar, cantar, pregar, trabalhar, evangelizar, dançar, tirar foto? O que você faz na obra do Senhor? Como é possível fazer tudo isso e não frutificar? Porque não é o quanto você tem de Deus, não é o quanto você conhece de Deus, não é o quanto você lê dele, mas é o quanto ele conhece de você, é o quanto ele tem de você. Porque existem coisas que estão lá na videira, sabem que a videira é boa, mas não permite que a videira mude os galhos, não permite que a videira frutifique quando ela quiser, não permite que Deus o tome por completo, porque a agenda não permite, o evangelho é grosseiro demais, eu não quero dar minha vida para isso, eu quero ir para a igreja, voltar e acabou. Não, Jesus não quer que você venha para a igreja, Jesus quer que você seja. Se Jesus quisesse que você viesse para a igreja, ele tinha montado uma igreja. E ele não montou, ele fez. Querido, Jesus não quer que você chegue naquele dia e arrume desculpas. Que nem a parábola do semeador. Eu dei 10 talentos para um, dei 5 talentos para outro e 1 talento para o outro. O que tinha 10 multiplicou para 20. O que tinha 5 multiplicou para 10. Mas o que tinha 1 ficou com medo de perder aquele 1 e enterrou. E devolveu para o Senhor da mesma forma que recebeu 1 talento. Sabe o que o Senhor da Seara fala? Servo inútil foi você. Por que você não semeou? Era melhor você ter perdido o seu talento tentando semear do que não ter semeado, frutificado. Querido, nesse ambiente, nós deixamos que as pessoas conheçam da gente aquilo que nós queremos mostrar. Aqui é todo mundo lindo e maravilhoso. Aqui parece que está todo mundo certinho, tudo perfeito. Mas só nós conhecemos os frutos que nós estamos gerando. Só nós conhecemos se estamos gerando. E nessa manhã o Senhor está te dando uma oportunidade. Qual é a oportunidade? Ele ainda não chegou na árvore. Ele ainda não voltou. Isso é uma grande oportunidade. Para quem não está gerando, começar a gerar. Querido, o mundo está esperando você ser bem sucedido. O mundo está esperando os seus talentos aparecerem. O mundo está esperando os filhos de Deus aparecerem, querido. O mundo está esperando as suas obras. Porque é pelas obras que nós conhecemos os frutos. Não é pela placa que se coloca na frente da árvore, mas é pelo fruto que ela tem. Feche os seus olhos por um momento nessa manhã. Às vezes nós queremos gerar algo novo, viver algo novo, mas gerando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Às vezes nós queremos que Deus faça algo novo, mas nós fazemos do mesmo jeito, da mesma coisa. Aí, querido, o tempo da graça tem um fim. O tempo da misericórdia se acaba. E o que nós vamos apresentar? Não, querido, nós não temos que apresentar folhas.
nós precisamos apresentar frutos. E o primeiro fruto que nós precisamos apresentar é o de arrependimento. Ouvimos tantas ministrações, lemos tanto da Bíblia. Mas não conseguimos nos arrepender de quem somos. Não conseguimos nos arrepender daquilo que não fazemos. Estamos cegos, achando que o que importa é a beleza da árvore. Jesus não quer saber de folha, querido. Jesus não quer saber se estão verdes ou se estão amarelas. Jesus quer saber de fruto. Porque semente Ele já nos deu. Querido, você pode fazer. Você pode chegar. Você pode. Ele já te deu, Ele colocou algo dentro de você especial. Todos nós temos algo especial. E como igreja, nós nos completamos. Nós não se multiplicamos em mais. Não, nós nos completamos. Paulo vai dizer que para um culto acontecer, um tem profecia, o outro tem palavra, o outro tem louvor. E é assim que se organiza um culto, porque cada um tem algo para apresentar. Até quando você vai deixar de florescer? Até quando você vai deixar de germinar? Uma árvore não vive para si, ela vive para os outros. Uma árvore não frutifica para si, ela frutifica para os outros. E o que os seus próximos estão dizendo dos seus frutos? Pode frutificar mais, ou até mesmo pode começar a frutificar. Eu quero convidar você a reconhecer que nós precisamos entregar nossa vida para Cristo, que não basta termos fome e ir buscar, sede e buscar, se daqui a pouco nós não ligamos para comer novamente e vamos ter fome e sede de novo. Até quando nós vamos ficar dessa forma? Eu quero te convidar, você que sabe que precisa se levantar, muitas das vezes não consegue, não tem força. É para isso que nós estamos aqui. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar e começar a gerar o fruto do arrependimento. Senhor, eu me arrependo das orações que eu podia ter feito e não fiz, dos cultos que eu poderia estar e não tive. Eu me arrependo das pessoas que eu poderia falar de Jesus e não falei. Eu me arrependo, Senhor.
que quer gerar esse fruto de arrependimento, a se colocar de pé e começar a se entregar para Cristo. Começar a realmente dizer: Senhor, eu quero viver para Ti. Eu quero viver para Ti. Espírito Santo de Deus, nos ajude a frutificar, nos ajude a gerar fruto onde nós estamos, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso ministério. Senhor, nos ajude a frutificar. Senhor, que a nossa árvore não seja de aparência, que o nosso fruto não seja hipocrisia. Senhor Deus e meu Pai, não adianta falarmos que dizemos a verdade, mas a nossa vida ser uma mentira. Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, vem, nos converte a Ti. Vem, Senhor, e nos lembra do pecado e do inferno e da morte, que eles existem e nós precisamos saber disso. Espírito Santo, Maranata, vem, Senhor Jesus, volta, volta, volta. Obrigado, Jesus. Obrigado pela resposta da nossa adoração. Obrigado, Jesus. Senhor, obrigado porque o Teu Espírito Santo ainda precisa nos constranger. O Teu Espírito Santo precisa ainda mostrar onde erramos. O Teu Espírito Santo precisa mostrar quem somos. Obrigado, Jesus. Obrigado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja acrescentado sobre todos. Pai, expediu o Teu povo de regresso aos seus lares, para seus anos em ações, guardando o mal e do pecado. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, Deus abençoe a todos. Amar vocês faz bem para minha alma. Olá, querido, você acaba de assistir um vídeo no nosso canal. Espero que Deus tenha falado contigo, que Deus tenha tocado no seu coração. Tome a liberdade de deixar mais um vídeo aqui para que você possa assistir. Peço a sua ajuda. Curta, comenta e compartilhe para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.